O que é mito e o que é verdade a respeito da pandemia da Covid-19? Difícil responder. Por isso, o ideal é buscar informação através de veículos oficiais de imprensa e principalmente nos portais do governo e da Organização Mundial da Saúde. Hoje, segundo a otorrinolaringologista Tatiana Vaccaro Campos, o que se pode afirmar é que a higiene correta das mãos e o isolamento social ainda são as medidas mais eficientes para impedir a propagação do vírus. O que tem sido feito? Quais são as recomendações? As recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas continuam falando muito na questão de cuidados de contágio pessoal, então da exaustiva lavagem das mãos, do uso do álcool gel quando possível, mas pode ser água e sabão na maioria das vezes. Então, quando você está em casa, lave muitas vezes sua mão com água e sabão, qualquer tipo de sabão. Não precisa ser necessariamente álcool gel, mas eles continuam insistindo muito, lavem muito as mãos, evitem o contato das mãos com boca, nariz e olhos, com essas mucosas que são a porta de entrada do vírus. Muito tem se falado a respeito de vitaminas e medicações que possam prevenir ou até conter a doença, como a hidroxicloroquina, por exemplo, usada no tratamento de doenças reumatológicas. No Brasil, assim como em outros países, a droga vem sendo testada em pacientes positivos, mas ainda não há evidências que comprovem sua eficácia contra o coronavírus. Alguns remédios para tratamentos cardíacos, diabetes e inflamações podem piorar o quadro de infectados por Covid-19. Outro medicamento a ser usado com atenção é o corticoide, o que gerou muitas dúvidas em pacientes de doenças respiratórias crônicas, como asma e rinite alérgica. O corticoide oral, quando você precisa tomar o corticoide, dependendo da dose, do tempo, ele pode influenciar no sistema imune. Então, ele pode diminuir a sua imunidade e favorecer a infecção pelo vírus. O uso de corticoide local, ele não parece ter esse tipo de infecção. Então, a recomendação que a gente tem é a seguinte: se você já é usuário, já tem a orientação do seu médico de fazer o uso do corticoide nasal, não suspenda. Você pode conversar com o seu médico, mas a princípio você não precisa suspender, tá bom? Isso serve para os corticoides de uso nasal e para os corticoides inalados para quem tem asma. A asma, inclusive, é muito importante que ela esteja controlada para que você também tenha menor, eventualmente, risco de desenvolver uma complicação pulmonar na vigência de um coronavírus. Ainda no campo da otorrinolaringologia, a doutora alerta para um sintoma importante que pode indicar a contaminação pelo novo coronavírus, a chamada anosmia, que nada mais é que a perda repentina do olfato. Quando a anosmia ocorre, sem que haja um trauma de crânio que pode causar também, ou você tem continuamente um nariz obstruído e você já não percebe bem os cheiros, mas isso não mudou absolutamente nada. Então, uma perda súbita do olfato, sem uma causa que justifique, no momento atual, é um sintoma que tem que ficar alerta. A diminuição do olfato por infecções virais é a segunda causa de anosmia. Então, o coronavírus está parecendo ser um vírus que tem uma especial predileção por essas terminações nervosas e poderia ser um sintoma que poderia já deixar em alerta. Condições climáticas também são apontadas como fatores determinantes para a propagação da pandemia. Há um mito de que o vírus não resistiria a temperaturas acima dos 26 graus, o que, segundo a doutora Tatiane, não há comprovação. É fake essa informação de que o vírus vai morrer em temperaturas acima de 26, 27 graus. Então, o vírus sobrevive, sim. Obviamente que quanto mais alta a temperatura, mais ele vai morrer rapidamente, né? Isso é fato. Mas não. Então, se qualquer temperatura acima de 26, 27 graus, ele vai morrer, então a gente não vai ter contágio. Isso é fake. Em relação a chás quentes, isso tudo pode ser agradável, é gostoso, mas não vai evitar, não vai matar o vírus na sua faringe, nas suas mucosas, evitando com que ele vá para o pulmão.
Aqui na região, as medidas de isolamento social continuam mantidas. Mas Barueri, por exemplo, voltou atrás e liberou o funcionamento de algumas feiras livres na cidade, consideradas essenciais para o abastecimento de alimentos em certos bairros. A feira noturna do centro e a de sábado em Alphaville continuam suspensas. Na última semana, o Comitê Olímpico Internacional anunciou a nova data para a realização das Olimpíadas de Tóquio, adiada em decorrência da pandemia de coronavírus. Nós conversamos com o técnico da seleção feminina de vôlei, o campeão olímpico José Roberto Guimarães, nosso vizinho no bairro de Alphaville, sobre a decisão do COI. Os Jogos Olímpicos devem ocorrer em pouco mais de um ano. A data da abertura foi remarcada para o dia 23 de julho de 2021, atendendo à promessa do Comitê Olímpico Internacional de realizar as Olimpíadas até o verão do ano que vem, no Japão. É a primeira vez na história que os Jogos Olímpicos são adiados. O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, apoia a decisão do COI e do governo japonês. Não tinha clima, não tinha possibilidade, não tinha nenhuma maneira da Olimpíada ser realizada daqui 4 meses. Treinamentos, competições, jogos amistosos, seguir o planejamento era muito complicado em função de tudo aquilo que nós estávamos encontrando pela frente, a impossibilidade de estarmos treinando, de estarmos nos reunindo, de estarmos jogando e preparando a equipe. Então eu acho que foi correta essa decisão dessa transferência. Mais do que experiente, Zé Roberto é o único brasileiro tricampeão olímpico. Medalha de ouro com a seleção masculina em Barcelona em 92 e com a equipe feminina em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Para o técnico, o prazo estendido dos Jogos é fundamental para um bom desempenho dos atletas nas Olimpíadas do Japão. Espero que a vida volte ao normal o mais rapidamente possível e que a gente tenha esse prazo para preparação, para executar os campeonatos que antecedem os Jogos Olímpicos, principalmente a nossa Superliga aqui, que é onde a gente consegue observar jogadoras, também os campeonatos internacionais das Superligas fora do Brasil, onde algumas das nossas jogadoras também participam. Enfim, nós temos algum tempo ainda para poder observar o que vai acontecer pelo mundo e também aqui no Brasil. Acostumado a dar show no comando das equipes nas quadras de vôlei, Zé Roberto mostra toda a humildade como cidadão nesse período de pandemia e incertezas no esporte, na economia e, sobretudo, na saúde. Gostaria de agradecer a todos os profissionais da saúde, aqueles que estão na frente de combate e os que estão se dedicando muito, tudo aquilo que tem feito, né, nos ajudando, nos orientando. E as atenções que nós temos que ter, evitando aglomerações, ficando mais em casa. E o nosso muito obrigado. Eu acho que isso é muito importante nesse momento de resguardo. Um grande abraço a todos vocês, cuidem-se e até breve.